Imagine você, aos 18 anos, tendo toda a sua vida pela frente e conquistando o maior título de sua carreira, o ouro olímpico. Isso que aconteceu em 2020 com a ginasta Sunisa Ali. Ela conquistou o principal prêmio de sua competição na ginástica artística. Mas logo em seguida, em 2023, ela anunciou para o mundo que estaria dando uma pausa na sua carreira, relacionada a problemas renais. Olá, meu nome é Maria Gabriela e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história da ginasta Sunisa Ali, uma atleta olímpica que precisou lidar com problemas renais e contando um pouquinho da jornada, de quem tem problemas semelhantes à questão de saúde renal como ela. A Suni Lee, atleta americana, filha de pais do Vietnã que migraram para os Estados Unidos, foi um dos grandes destaques na Olimpíada de 2020, que aconteceu, na verdade, em 2021, por questões relacionadas ao Covid, em Tóquio. Ela ganhou a prova do individual geral feminino, levando ouro nessa categoria, uma das modalidades mais difíceis da ginástica olímpica, tendo destaque em todos os aparelhos que ela participou. Mas de uma forma muito chocante, no ano de 2023, ela anunciou uma pausa na sua carreira, no ano que antecedeu o ciclo olímpico de 2024 para Paris. E foi uma época que muitas pessoas ficaram preocupadas com o que aconteceu com ela, porque o motivo dessa pausa numa atleta de tão alto rendimento e tão premiada, na sua modalidade esportiva. E numa entrevista posterior, a Suni Lee comentou, o motivo dessa pausa para cuidado de saúde. Ela contou que começou tendo sintomas relacionados a inchaço nas pernas quando acordava e achou que isso era um problema relacionado à questão da atividade da ginástica. Mas depois de alguns dias, ela passou a notar um edema generalizado, um inchaço em todo o corpo, que a fez ganhar mais de 20 quilos. E aí os médicos passaram a ter uma investigação mais focada para essa causa de edema, de inchaço. Dentre essa investigação, a Suni Lee falou que passou por alguns especialistas, até que realizou vários exames de sangue, de urina, e chegou ao diagnóstico de um problema renal. E apesar da gente não saber exatamente qual a causa dessa doença renal que ela apresentou, pelo relato dela a gente consegue fazer algumas inferências, alguns pensamentos relacionados a esse diagnóstico. Se um paciente chega aqui no consultório com esse achado de inchaço generalizado, de edema, que a gente chama o termo médico, com ganho de peso associado, a gente sempre tem que pensar no diagnóstico que a gente chama de síndrome nefrótica, que acontece quando o paciente tem uma perda maciça de até mais de 3 gramas de proteína na urina, e que isso pode levar a vários outros quadros clínicos, como, por exemplo, o próprio inchaço, um descontrole da pressão, um quadro de deficiência da imunidade por perda de imunoglobulinas, que são as proteínas da defesa na urina, quadros de trombose associados. E isso tudo levando também a excesso de líquidos em outros locais, como, por exemplo, nos pulmões, no abdômen, que a gente chama de ascite, num contexto clínico que pode levar a descompensações mais graves e também podendo levar a uma alteração da função dos rins, com a elevação da creatinina, que é o exame de sangue que mede a função renal, e a gente já sabe da importância também do exame de urina. Então, seria um exame que flagraria a perda de proteína, podendo também, às vezes, ter presença de hemácias, de células sanguíneas na urina. Então, todo esse contexto fala muito a favor do que a gente chama de doenças glomerulares. A gente não tem certeza se realmente esse diagnóstico foi o que a Suni Lee teve, mas a sua história é muito sugestiva. Tá, mas aí você me pergunta, como é que a gente chega nesse diagnóstico, Inchaço pode ter várias causas, mas a gente sabe direcionar quando a gente tem essa visão relacionada a causas renais. Então, um paciente que tem essa história semelhante à história da Suni Lee, ele vai ser submetido, como a gente já falou, a exames de sangue, a uma avaliação quantitativa, saber quanto de proteína esse paciente está perdendo na urina, e a partir daí decidir se vai ser feito ou não uma biópsia renal, que é um procedimento em que é colocado uma agulha dentro do parênquima, dentro do tecido renal, e se avalia como é que está a estrutura das principais células nesse rim, se existe alguma quebra de barreira da filtração, que está deixando passar essas proteínas, e direciona melhor o tratamento nesses casos. E já juntando esses dados relacionados à história clínica do paciente, aos exames complementares e os dados também que vão agregar muito da biópsia renal,
a gente pode partir para direcionar um tratamento propriamente dito para esses casos. E quando a gente inicia o tratamento, não quer dizer que o paciente está totalmente numa zona de segurança, até porque o próprio tratamento em si, dessas doenças glomerulares, né, principalmente no contexto da síndrome nefrótica, que foi o contexto que a gente já conversou, eles podem trazer também danos adicionais, né, outras queixas de saúde relacionadas. O uso, por exemplo, muito comum de corticoides pode levar a uma queda da imunidade adicional, pode levar a descontrole dos valores de pressão arterial, descontrole dos valores de glicemia, e por isso é tão importante ter junto na caminhada do paciente nesse tratamento um nefrologista experiente, para poder guiar qual é o melhor caminho ao longo do tratamento com o que a gente chama dos imunossupressores, as drogas que são direcionadas para esse tipo de tratamento dessa doença renal. E dentro desse conjunto de tratamentos, a gente não deve deixar de comentar sobre o tratamento alimentar, né? O acompanhamento conjunto com a nutrição é um pilar fundamental do acompanhamento desses pacientes. A gente recomenda que o paciente ele evite uma dieta rica em proteínas, né? Aquelas dietas carnívoras ou dieta de Atkins, não são dietas recomendadas para esses casos, né? O paciente ele deve sim consumir proteína, mas uma quantidade calculada para seu peso e direcionada para melhor componentes dessa proteína. Então, por exemplo, proteínas que são pobres em gordura, proteínas que têm um direcionamento melhor e têm uma composição mais adequada para fornecer os nutrientes necessários para esses pacientes. Além disso, né, outro ponto super importante é a redução do consumo de sódio, né? E a gente já comenta aqui no canal várias vezes. O consumo de sódio ele não vem só do sal adicionado na dieta. Ele está presente muitas vezes em componentes de alimentos que a gente nem identifica, principalmente aqueles alimentos que a gente chama de ultraprocessados, os alimentos que têm lá ingredientes que a gente nem sabe que tem na cozinha, alguma coisa de potássio, alguma coisa de fósforo, e esses adicionais que vêm nesses alimentos têm também na sua composição uma grande quantidade de sódio. Então, ter essa atenção com a alimentação em quem tem um problema glomerular, uma síndrome nefrótica, né, semelhante ao caso aí da Sunísia ali, também deve ser um ponto de atenção e um acompanhamento nutricional adequado vai ser fundamental nesses casos. Então, a gente já comentou sobre a suspeita clínica, os exames necessários, o melhor tratamento médico e o conjunto aí do acompanhamento nutricional, e todos esses fatores são somatórios para o sucesso na condução desses casos. Mas vale um comentário adicional que o tratamento dessas doenças glomerulares, muitas vezes eles não vão levar a um termo direto que a gente chama de cura clínica. Existem períodos de atividade da doença e períodos de remissão, em que a doença está controlada. E é sempre isso que a gente vai buscar no tratamento desses quadros clínicos. O período de remissão com tratamento adequado, na dose adequada e com menor potencial de gerar efeitos colaterais. Esse vai ser sempre o nosso objetivo cuidando desses pacientes. Felizmente foi isso que a Suni Lee conseguiu, né? A gente viu na última semana como ela brilhou aí nos Jogos Olímpicos, teve sucesso na competição individual geral, teve sucesso na competição por equipes, né, levando o ouro em conjunto com a equipe dos Estados Unidos. Então a gente vê um exemplo de superação, de como é possível viver bem, mesmo tendo problemas renais, e desempenhar uma função de alto rendimento dentro da sua atividade, né, dentro do seu esporte. Então, esse exemplo que a Suni Lee dá para a gente traz muito orgulho, né, para a comunidade nefrológica, para todo mundo que cuida de pacientes renais, e mostra uma esperança, né, no cuidado adequado do ponto de vista nefrológico e como ele pode trazer um resultado positivo para esses pacientes, né, principalmente quando eles têm um acesso ao diagnóstico adequado e aos melhores tratamentos. Isso que a gente busca oferecer sempre que um paciente procure a gente. Então, se você achou interessante essa história da Suni Lee, não esquece de se inscrever aqui no canal e muito obrigada por sua atenção.